Olá a todos, aqui quem fala é Vinícius. Estaremos fazendo um breve apanhado do trabalho final em cima deste artigo Dynamic Segment Selection em HTTP Based Adaptive Video Streaming. Junto ao meu grupo está compondo a Érica e a colega Maria Eduarda. O artigo inicia então mostrando o mercado e o alto consumo de vídeo, principalmente no tráfego global de dados na internet, na rede de computadores, seja em qualquer dispositivo, smart TVs, celulares, grandes serviços e plataformas de filmes como Netflix e YouTube. Nesse resumo é abordado isso, e nessa introdução fala do que estima-se que 75% do total da banda utilizada no tráfego da internet em 2020 será de streaming de vídeo. Aqui a gente tem algumas reportagens ilustrando um pouco esse alto consumo, para poder ilustrar o quanto que é estratégico em questão de negócios saber como lidar com a troca de dados que é extremamente pesada, né? Porque um vídeo é composto por várias imagens e transmitir uma imagem já é pesada na rede, então é preciso ter abordagens diferentes para poder lidar com isso. Aqui na introdução é dito sobre crescente de serviços de 3G, 4G, 5G e Wi-Fi, que tem aumentado também, só que não tanto na proporção que a alta qualidade dos vídeos tem se desenvolvido. Então hoje a gente tem vídeo 4K que precisa de uma infraestrutura muito melhor para poder entregar esse tipo de conteúdo. Então a gente tem alguns parâmetros, alguns standards feitos aqui da Microsoft, Smooth String, Adobe ADS, Apple HLS e MPEG Dash. Esse MPEG Dash ele está disponível online, todo mundo pode melhorar, aperfeiçoá-lo, porque a proposta de negócio dele é exatamente essa. E esse parâmetro que será utilizado no nosso artigo. Adiantando um pouco, então a premissa do stream de vídeo é justamente você baixar você utilizar o MPEG Dash para primeiro baixar o manifesto dessa tecnologia, que vai ter os metadados e os parâmetros de como vai funcionar. E quando você está assistindo, para você assistir o vídeo, você vai ter que puxar do servidor de quem está emitindo esse vídeo pacotes com várias imagens para poder fazer essa sequência do filme. Aqui vamos baixar um grupo de imagens e justamente essa parte que vai ser baixada do vídeo vai ser chamada de SS, Segment Size, que vai ser muito falado no artigo. Bom, a premissa é que normalmente os fragmentos são codificados de diferentes qualidades e, portanto, tamanhos diferentes, e o cliente fará o download do mais apropriado de acordo com a largura da banda, né? Então, com esse princípio, a gente vai ter também baixando essas partes aqui, o iframe, no início desse download dos pacotes, onde o GOP é construído, o GOP é construído, e depois o P-frame e o B-frame que dão as diferenças de movimento da imagem. Junto também nesse download, desses pacotes SS, Segment Size, existe a problemática que se você tiver um pacote muito grande em uma conexão, você pode baixar ele, só que pode ocorrer também uma oscilação repentina, e aí você vai ter que ter uma estratégia a partir de um algoritmo de fazer uma redução do tamanho desses pacotes para poder fazer esse download e aí não impactar na experiência do usuário, porque quanto mais pausas esse vídeo tiver, mais você vai ter dificuldade de manter uma boa experiência do usuário e, por consequente, consumo de fato do conteúdo. Então, vemos que é extremamente importante e tem crescido cada vez mais entre as empresas essa estratégia de utilizar algoritmos adaptativos para poder justamente melhorar a qualidade do usuário, sua experiência, como é demonstrado nessa sigla aqui, para reduzir cada vez menos ruídos que possam ocorrer durante o uso. Também existem estudos, como por exemplo
Sabe-se que uma pausa de 3 segundos na reprodução de um vídeo pode não ser tão prejudicial à experiência do usuário quanto 2 pausas de 2 segundos. Então, tão importante quanto diminuir também os segundos de pausa é diminuir quantas vezes é pausado o vídeo, independente do tempo que for essa pausa. Existem várias abordagens e estratégias de como lidar com a dificuldade de você entregar, apesar das condições da rede que tiver. Então, por exemplo, todo download vai ter que ser autocontido, ou seja, o download de um SS, de um segmento, terá que ter várias qualidades presentes para que quando a pessoa troque a qualidade do vídeo, a reprodução continue sem ter que parar para essa troca. Outra estratégia refinada também é que se, por exemplo, a TCP, Transport Protocol, for utilizado na conexão, na troca de um segundo ou a outro do vídeo, outra abordagem também é que quando o usuário avançar, por exemplo, ele está no segundo 2 quiser avançar para o 10, ele vai ter que vai ter que ser baixado o segmento daquele segundo e no mesmo tempo interrompido do segundo 2 para que ele tenha a reprodução imediata para onde ele pulou. Se no caso a conexão for TCP, vai ter que ser feita uma nova conexão iniciado para cada pacote a ser baixado. Mas também existe uma abordagem que pode mitigar esse processo, que é a conexão persistente do HTTP, que aí no caso não vai precisar criar um novo TCP para cada segmento, somente no início do vídeo. Aqui temos uma tabela do nosso exemplo, Big Bug Bunny vídeo, que vai estar descrito aqui o tamanho dos acessos, né, em segundos, e também a qualidade mínima e a qualidade máxima. Então, perceba o seguinte, que nesses gráficos aqui, abordagens diferentes, até mesmo para plataformas diferentes, vão ser tomadas. Por exemplo, aqui, ó, o tempo para iniciar uma reprodução. Sabe-se que tamanho de segmentos grandes tem um tempo necessário para iniciar de reprodução de vídeo maior. Então, ele exige mais tempo para baixar. Então, nesse caso, dependendo da plataforma e a experiência do usuário, talvez seja interessante ter um segmento menor para iniciar um vídeo, por exemplo, de Tóquio, esses vídeos curtos. Por outro lado, em uma plataforma como Netflix, que é um filme, quando você acessa o catálogo, as informações de um filme, já é feito o download de partes do início com uma qualidade muito boa para que você fique fixado nas primeiras imagens do vídeo, porque se você entregar uma imagem ruim nos primeiros segundos, você pode ter a experiência prejudicada de usuário e você queira talvez desistir de consumir aquele conteúdo. Então, esse gráfico do meio vai indicar justamente isso. Com base, por exemplo, no segundo 1, vai ter uma latência muito baixa para poder iniciar essa reprodução. Olá, bom, nessa parte do artigo vou comentar um pouco sobre como será a escolha dinâmica do tamanho de segmento, ou segment size, que aqui a gente vai chamar de SS para facilitar um pouco. Bom, por que o SS é importante? Quanto menor o SS, mais fácil de acomodar as mudanças de vazão. Só que, com SS menor, é necessário uma maior largura de banda para a mesma qualidade de vídeo se fosse com SS maior. Então, como calcular o SS dinamicamente? Bom, vamos começar com SS igual a 1 e para calcular os próximos SS, nós vamos calcular algumas métricas antes. Bom, a primeira métrica é a vazão média. A vazão média é calculada pela soma dos M últimos through outputs, ou vazões, dividido por M. A média das vazões é uma indicação de qualidade de streaming. Só que a gente não pode usar só essa métrica. É importante saber também o quão estável é essa vazão. Então, a gente vai usar a fórmula a seguir, que eu estou mostrando na tela agora. Ela é calculada pela soma da diferença de uma vazão
menos o average, né, a média da vazão, só que ela também é multiplicada por um peso. Esse peso, ele varia entre 0 e 1, e ele beneficia as vazões mais recentes. Então, o peso é I, que é o índice da vazão, ela começa de 1 e vai até M, dividido por M. Então, se for a minha última vazão, a vazão de índice M, vai ser M dividido por M, o maior peso possível. Bom, o que eu uso quando eu uso essa estabilidade? Quanto mais estável, maiores os SS que eu posso colocar. Só que não é só isso. Também é calculada a probabilidade de mudança de vazão. A probabilidade de mudança de vazão é calculada por μ, que é a média da vazão, dividido pela soma de μ com a estabilidade. Para conexões estáveis, P, que é a probabilidade de mudança da vazão, ela é próxima de 1. Enquanto uma conexão estável, o P vai diminuindo. A gente vai usar o P para calcular a possibilidade de aumentar ou diminuir o SS. Então, aqui mostrando, tal é a probabilidade de diminuir o SS e θ é a probabilidade de aumentar. O novo SS, então, ele vai ser calculado usando a fórmula mostrada na tela, que o SS novo será chamado de SS lim. Só que tem mais um tópico que tem que ser discutido sobre a mudança do SS. Quanto do vídeo já foi baixado ao mudar o SS? Então, olhando a imagem a seguir, imagine que nós já baixamos 3 segmentos de 6 segundos. Então, o segment size de 6 segundos. Bom, 3 vezes 6, 18. Já baixei 18 segundos do vídeo. E vamos dizer que eu queira mudar esse SS, esse segment size, para 10. Só que aí o meu segment size, com o index 2, ele vai ter um overlap de 8 segundos com o que já foi baixado. Então, você consegue perceber que nem sempre vale a pena mudar o segment size se ele já tem um buffer grande, se ele já baixou muita coisa. Então, por exemplo, para isso, eu vou calcular o φ. O φ, ele mostra quando é interessante fazer essa troca do SS. Então, o φ é T mais B sobre SS, sendo T o tempo de playback e B o tempo de buffer. E também vamos calcular o overlapping. O overlapping ele é calculado e caracterizado pela letra minúscula delta. E nós temos aqui BI. BI é igual a 1 se o vídeo na posição I ele já está no buffer e 0 se não está. Se uma boa parte já foi baixada, o delta, que é o overlap, será próximo de 1. Com overlap grande, como eu tinha comentado anteriormente, o SS não vale a pena ser mudado. Então, a probabilidade de manter o SS, isso é, não mudar o SS, é igual a delta. Com overlap pequeno, que vale mais a pena mudar, a probabilidade é 1 menos overlap. E aí eu escolhi dinamicamente. Como é que eu posso avaliar a performance? A análise de eficiência do algoritmo desenvolvido é feita em uma aplicação Android desenvolvida pelos escritores do artigo fazendo uso da biblioteca Exploratory. Para comparar a eficiência da proposta, os autores fazem uso de 3 diferentes maneiras de se reproduzir um vídeo localizado em um servidor. O primeiro, denominado Last Segment, consiste em um algoritmo de seleção fixa de segmento que se baseia na escolha de um pacote de dados de tamanho menor que o vazão da banda larga, ainda que esse segmento esteja na melhor qualidade do vídeo. O segundo método, de nome Smooth, escolhe o pacote de melhor qualidade, mas faz uma análise do histórico do vazão proporcionado pela rede para, assim, escolher o tamanho do segmento de dados a ser enviado. A terceira maneira, proposta pelos autores e intitulada Wiser, é dada pela seleção da melhor qualidade a ser enviada, uma vez que variáveis de estimativa do vazão da rede e a probabilidade de mudança da qualidade de segmento sem que haja interrupção são levadas em consideração na escolha do tamanho do pacote a ser selecionado. Os testes ainda foram realizados fazendo uso de uma rede privada, em que existe um único usuário realizando solicitações, e uma rede pública, onde várias pessoas estão simultaneamente realizando requisições.
Gráfico, é possível perceber que o algoritmo Wiser proposto pelos autores obteve o melhor desempenho enquanto no uso de uma rede privada, obtendo bons resultados no que tange o tempo e a quantidade de pausas na execução do vídeo. Ou seja, a ideia implementada pelos autores foi capaz de lidar com a disponibilidade de dados da rede de maneira dinâmica, a fim de minimizar essa problemática das interrupções e da qualidade do vídeo, enquanto realiza a alteração da quantidade de dados enviada para a reprodução. Quanto ao uso de uma rede pública, o sistema desenvolvido pelos autores também apresenta um desempenho significativamente maior em relação aos outros algoritmos propostos, uma vez que a seleção de uma quantidade fixa no tamanho do segmento foi feita previamente. É possível perceber que os métodos Smoothed e Last Segment são capazes de manter a qualidade de imagem do vídeo, mas a falta de ferramentas para lidar com as oscilações da banda larga não permitem que o vídeo de teste seja exibido sem uma grande quantidade de interrupções que perduram por muito tempo, diferentemente da proposta dos autores do artigo. Por fim, os autores propõem como trabalhos futuros a capacidade de escolha do usuário do sistema no que tange a qualidade da imagem, o número de interrupções em detrimento de um vídeo de maior resolução, bem como a implementação de um algoritmo capaz de conciliar a escolha eficiente do tamanho do pacote e da qualidade do vídeo. Os autores ainda destacam o interesse em explorar a eficiência do algoritmo em outros dispositivos além do Android e também realçam o interesse em pesquisar e implementar um sistema que trata de conexões persistentes e não persistentes com o protocolo HTTP.